Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite, Marli. Eu marquei 7h30, né? Mas vocês me desculpem, já está entrando, porque aqui tá uma chuva, sabe? E eu falei, o quê? Eu vou fazer essa live, mas se começa a internet ficar ruim, a energia querer acabar, né? Porque quando começa a chuva, tudo acontece. E eu não queria que ficasse, né, aquela live travando igual foi da última vez, né? Boa noite, Simone. Boa noite, Sueli. Então, recapitulando, né? Eu estou chegando agora, mais cedo um pouco, né? Por conta do tempo, né? Da forma que o tempo está aqui, tá bom? Oi, Graça, tá boa? Oi, Sueli. Vou esperar mais um pouquinho, né? Entrar mais um pouquinho, pessoal, pra gente poder... Evandro, tá joia? Boa noite. Pra gente poder conversar um pouquinho, né? Oi, Crícia, boa noite, tá boa? A gente conversar um pouquinho, comentar, né, algumas perguntas que eu respondi aí para vocês. Uma eu anotei aqui, que foi até a Graça que fez, né, perguntando sobre a questão das pessoas que chegam do outro lado sem ter sido alfabetizada, né, nessa encarnação. E a outra eu tava aqui para poder... Marli, pois é, minha filha, tá demais. E a outra, vocês acreditam que eu esqueci? Vocês aí que acompanharam respondendo aquelas perguntas, foi a Graça, né, que fez a pergunta, né, sobre a questão da alfabetização, e teve uma outra que eles perguntaram aí, eu respondi também. Não tô lembrada quem que é, tá? Mas aí se vocês lembraram o assunto, vocês coloquem aí que eu vou falar, né? Porque aí quem não teve a oportunidade de ver o post, né? Vê por aqui. Margarete, Cristiane, Nilza, boa noite a todos vocês. Gente, espero que vocês todos, né, já estejam inscritos lá no YouTube, vocês viram, né? Tem muito poucas pessoas inscritas, né? Apesar da gente ser um grupo tão grande, mas é aí que a gente bate naquela tecla, né? A maioria são pessoas o quê? Que estão desesperadas e apenas passam pelo grupo, né? Naquele intuito avassalador de querer uma notícia, né? E não permanecem, né? Mas se vocês não tiverem inscrito, se inscrevam, porque a educação espiritual, ela é necessária a todos nós. Obrigada, viu, Graça? Graça disse que já escreveu. Pois é, Nilson, então bora lá, né? Nos ajudar. A gente precisa de 1000 inscritos para a gente começar a pensar na questão da monetização do canal, para a gente arrecadar fundos para a edificação da Casa Espírita Fraternidade da Luz, tá? Oi, Nádia. Boa noite. Cida, boa noite. Daniele, boa noite. 22 pessoas. Podemos começar, né? Acho que sim. Fico com pena daqueles que estão aguardando só 7h30, mas eu fiquei com muito receio da energia acabar e... Graça, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Inclusive tem perguntas sua respondida lá, né? E que vocês continuem tirando as suas dúvidas, fazendo as suas perguntas, né? Toda vez que eu ver que é uma pergunta doutrinária e que tem cunho que necessita, né, ser explicado, pode ter certeza que eu vou explicar,
tá? Mas eu não vou entrar em discussões. Eu vou dar a minha explanação, tá? E vou me retirar dali, tá bom? Cida, o que que acontece? Eu estou tendo que gravar, né? Eu gravo e mando, porque live lá por enquanto a gente não tá conseguindo fazer, não. Justamente por a gente ainda não cumprir os requisitos, né? Que o YouTube pede. Que bom, né? Eu quero conversar com vocês, primeiramente agradecer a todo mundo que tá aí participando assiduamente das nossas rifas, participando aí, né? Do leilão da parede de jantar. Até a última vez que eu vi tava 260, né? Muito obrigada. Acho que é a Maria Dias, né? Muito obrigada mesmo. E obrigada a todos vocês que estão aqui, né? Fazendo com que eu consiga cumprir essa minha missão, né? E eu consiga levar a vocês um pouquinho de esclarecimento, tá? E obrigado por eu também aprender tanto com vocês. Às vezes vocês podem achar que eu nada aprendo, né? Mas aprendo sim, tá? Tem muitas coisas, principalmente nos relatos de vocês, né? A gente dá uma passada e a gente sente exatamente o que vocês estão precisando. A gente faz uma reflexão sobre nós mesmos, né? Será que eu também estou precisando disso? Então eu preciso me policiar, né? Para poder também caminhando e não ficar para trás, né? Eu sempre falo que eu sou como vocês, nós estamos caminhando, né? Então, a caminhada é a mesma. Eu tenho os meus receios como vocês, os meus problemas como vocês, mas é a forma da gente enfrentar os nossos problemas é que vai fazer toda a diferença diante dessa terra ainda em expiação e prova, tá? Cida. Então vamos lá. Eu quero conversar com vocês primeiro. Eu já tive aqui conversando com vocês outra vez a respeito, né? Já fiz gravação lá no canal também a respeito, mas eu volto, né? Batendo nessa mesma tecla que é a questão do perdão, sabe? Eu estive hoje o dia inteiro no grupo, eu não sei se vocês viram, né? Mas o dia inteiro eu estava no grupo. Nem sempre eu tô no grupo digitando, mas eu tô no grupo observando. Eu estou no grupo olhando qual está sendo a necessidade de cada um de vocês que estão passando pelo grupo, ou daqueles novatos, né? Que ainda estão um pouco sem entendimento e é necessário levar a eles esse entendimento. Então eu me deparei hoje com muitas pessoas relatando a questão das pendências que deixou com aquele que desencarnou, né? Seja ente querido ou não. E eu já fiz essa postagem essa semana falando sobre o perdão e hoje eu me deparei com isso novamente, né? Então eu quero dizer, né, para você aí que teve um ente querido ou uma pessoa, né, que você gostaria de ter pedido perdão ou dado perdão, né, se despedido e não conseguiu, isso é possível. Isso é perfeitamente possível, né? Então, o que a gente faz? A gente ora, né? A gente entra para dentro de um ambiente mais sossegado, que seja seu quarto, que seja na sala de sua casa, não importa, né? Um ambiente sossegado. Vai sentar, pedir a Deus que permita que os espíritos amigos estejam com você, levando até você as palavras certas para que eles possam levar também para o seu ente querido. Que você está ali num ato de perdão, num ato de amor e até mesmo, né, um ato de reparação. Então você pega e fala tudo que você precisa falar com aquele ente desencarnado ou aquele amigo desencarnado, né? Tudo aquilo que você tinha necessidade de dizer e não disse. Então isso é muito importante, sabe?
Porque tem pessoas deixando de viver por conta desse perdão, tá? Ana, eu não tô conseguindo dormir. Ana, minha vida acabou. Eu só tenho pensado nisso. Eu precisava ter dado esse perdão. De uma certa forma, estou me sentindo até culpada, né? Então, tire esse peso das suas costas, tá? Isso é perfeitamente possível. Ana, como eu sei, né, que o perdão foi dado e recebido? O alívio que você vai sentir. Você vai sentir como se de fato um peso tivesse sido retirado das suas costas, tá? Então faça esse exercício que é necessário, né? Esse exercício do perdão. Ana, fiz uma vez, não senti alívio, faça novamente, não tem problema nenhum, tá? Em questão, né? Aproveito aí, estendo mais uma vez, né? Você que tem a pessoa, o suicida, né? O que desistiu dessa encarnação na família e ainda não fez o ato de perdoar, né? Você ainda não praticou essa oração em forma de conversa, o perdoando pela dor que te causou, pela dor que deixou. Então eu peço a vocês que o façam, tá? O suicídio, ele necessita do perdão, principalmente dos familiares. Então façam isso para poder aliviar vocês e aliviar ele também, tá bom? Então um dos nossos assuntos foi esse. Outro, a Mari Nascimento, eu não sei se ela tá aí na live, né? Eu vi uma pergunta dela lá, falando sobre a questão dos crimes sexuais contra cadáver e o que o espiritismo, a espiritualidade acha disso, né? Então eu vou dizer para Mari o seguinte, olha Mari, primeiro, né, que existe lei que regulamenta esse tipo de crime, porque isso é um crime, né? Salvo engano, o nosso Código Penal brasileiro, né? Eu não vou nem entrar muito nessa questão, mas quem quiser dar uma olhadinha, artigo 212, isso se chama vilipêndio de cadáver, tá? Então é algo desrespeitoso, né, à família e ao ente que se foi. Então isso é crime. Então ele vai sofrer as consequências da terra, inerentes à terra, né, que a lei está aí para isso, não cabe a nós entrar em mérito disso. Mas em questão de olhar pelo lado espiritual, né, você tem que fazer a seguinte reflexão. Eu já disse para vocês aqui em outra oportunidade, nós estamos em expiação e prova. Ainda a terra caminha no rumo da regeneração, mas ainda não é terra regenerada. Então nós ainda passamos por expiação e prova, né? Então, o que a gente tem que ter em mente, isso não só para esse crime, né? Mas para qualquer crime que seja ele e para qualquer ato nosso que gere um saldo negativo, né? Então, o que a gente tem que entender? Um ato, uma consequência. Consequência positiva é sinal de que estamos avançando, ou seja, estamos passando de fase. Atos negativos, a gente entra naquelas 3 características. O ato negativo, ele precisa de arrependimento, ele precisa de... A gente parece que tá travando, né? Mas tá voltando, né? Ele precisa de arrependimento, ele precisa de reparação e ele precisa de expiação, tá? Então, um ato, uma consequência. Cada um vai sofrer as consequências inerente ao grau de negatividade daquele ato. E que isso não cabe a nenhum de nós, né, querer saber qual a consequência que vai acarretar ao outro. Cabe a nós sabermos as nossas consequências. A gente tem que ter em mente, eu sei que esse ato vai gerar uma consequência. A consequência é de fulano com a lei de causa e efeito. Eu nada tenho a ver com isso, ele vai se ver para lá.
né? Então nós temos que nos policiar contra as nossas ações. A minha ação de hoje, a minha atitude de hoje, ela está sendo positiva ou ela está sendo negativa? O que eu estou fazendo com as minhas decisões ou aquilo que eu esteja querendo abrir frente ou trazer para mim vai me gerar consequências positivas ou negativas? Então eu preciso saber essa diferença. Aquele ato que houver consequência positiva, eu estou avançando. Aquele ato que eu tenho consequências negativas, eu estou retroagindo, e para que eu possa sanar esse débito, eu preciso passar por essas 3 fases, que é arrepender, reparar e expiar, tá bom? Então, tudo na Terra existe ação e reação. Então, nós não é crime. É uma coisa que cada um, é uma consequência que cada indivíduo que o comete vai pagar dentro da sua negatividade. Mas que não cabe a nós nos preocuparmos com isso. Cabe a nós não fazer igual, tá bom? E ter daquele que fez misericórdia. É aí que a gente vê que as pessoas estão... Vocês lembram quando eu falo para vocês? Nós estamos caminhando numa linha reta, rumo à eternidade. Uns estão lá na frente, outros estão no meio e outros estão atrás. Então, esses atos a gente consegue visualizar, né, em que ponto a pessoa se encontra. Se ele está mais primitivo ou menos primitivo que você, né? Então, uma pessoa que comete um erro desse, né, que Deus tenha dele misericórdia, mas eu não quero isso para mim, né? Então eu estou um pouquinho à frente dele nessa linha aí da nossa caminhada de evolução. Fato é que um dia ele também vai chegar lá na frente, vai, mas antes disso vai passar por inúmeros problemas, inúmeros sofrimentos, né? Porque ele vai precisar de reparar todos esses erros, todo esse saldo negativo que ele deixou. Então vai demorar muito, né? Então, olhemos para nós, tá? Então, a gente sabe que é uma coisa errada, a gente sabe que é negativa, a gente sabe que não deve de fazer, então a gente não vai fazer. A gente sabe que eles estão lá dentro da lei de causa e efeito, que Deus tenha deles misericórdia e que nós, né, possamos seguir e trilhar um caminho bem diferente desse, tá bom? Outra questão que eu quero comentar com vocês, eu não vi se vocês viram aí a resposta que eu dei para a Graça, né? A Graça me fez uma pergunta, me perguntando o seguinte: Ana, você já explicou sobre as cartinhas, sobre o ente querido receber, mas e se um ente meu desencarnou e ele não era alfabetizado, ele não sabia ler e escrever, como que ele faz, né? Então eu vou dar a resposta novamente, para que possa ficar registrado aqui, né? E para aqueles que não acompanhou e não viu o post, né, possa estar ciente também dessa resposta, tá? Então, primeiramente eu quero dizer para vocês o seguinte: tudo que vocês passarem pela mente, desejando a um ente querido, vai chegar, independente de você ter escrito ou não. A escrita, a cartinha, é apenas um up a mais. É apenas um papel materializado lá do outro lado, levando até ele aquilo que de fato você escreveu, tá? Então vai chegar. A grande preocupação, né, de todos vocês: Ana, será que chegou? Todas vão chegar no setor de comunicação. O que vai diferenciar um do outro é que, às vezes, o seu ente querido não tem equilíbrio para receber aquela carta. Ou então, o seu ente também pode estar em uma dimensão que ainda não lhe é permitido ver essa carta, ver essa oração, ver essa flor que vocês pediram para poder plasmar para eles. Mas uma hora vai chegar, tá? Porque uma hora eles vão ter entendimento e tudo que for destinado a eles está lá,
né? Aguardando o momento oportuno para poder levar até eles, tá? Então vocês não se preocupem com isso. Ana, meu ente era analfabeto, como que ele vai fazer? Né? Então o que eu respondi para a Graça é o seguinte, né? Nós estamos passando por essa encarnação e essa passagem, esse estado que nós estamos, seja qual ele for, é temporário, né? O espírito geralmente ele é milenar. Então, várias reencarnações, um só espírito, né? Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: às vezes eu vim para essa reencarnação para passar por essa questão de não ser alfabetizado, de passar por uma questão de mais humildade, de mais dificuldade que não me deu essa condição, mas isso foi nessa encarnação e isso foi temporário. Quando eu chego no mundo espiritual e começo a entrar em entendimento, o perispírito elástico, que é a nossa consciência cósmica, ela consegue ir lá atrás nas suas outras reencarnações até o ponto onde nós paramos. Então, não tem nenhum problema se nessa reencarnação o seu ente não teve como ser alfabetizado, mas pode ser que na última encarnação ele era um espírito muito letrado. No momento que ele começar a passar pelo entendimento, ele vai recobrando toda a consciência. Então, às vezes, um espírito que nessa encarnação ele não era alfabetizado, ele pode falar inúmeras línguas. Porque ele já pode ter encarnado em vários países, com várias pessoas, várias comunidades. Depende da necessidade daquele espírito. Tá? Então é isso que vocês têm que ter em mente. Ah, Ana, mas e no primeiro momento, né? Se ele precisar ler e escrever alguma coisa, ou precisar de alguma coisa de alfabetização do outro lado, né? O espírito, uma vez socorrido e amparado, ele está socorrido e amparado. Né? Ele vai encontrar quem vai ajudá-lo, ele vai encontrar quem vai ler para ele o que precisar de ler, né? O que precisar de ser lido. Então, isso não é problema, né? Ele está com amparo. E isso também, esse amparo também é momentâneo, porque daqui a pouco ele já estará em equilíbrio e já vai ter recobrado a sua consciência. Ah, Ana, é um espírito muito primitivo. E se em nenhuma encarnação ele conseguiu se alfabetizar, né? A vida continua de onde parou e as oportunidades também são nos dadas do outro lado, tá? Nós também, do outro lado também existe estudo, porém estudo de uma forma diferente do que é o nosso estudo aqui, né? Porque o nosso estudo aqui é direcionado para a matéria, é direcionado para viver-se na Terra. O estudo lá é direcionado para você aprender do outro lado, fazer do outro lado, né? E quem sabe vir trazendo na sua próxima reencarnação, né? Aquilo que você gostaria de fazer aqui na Terra, mas ao passar por aqui também você vai precisar aprender da forma que é na Terra, né? Então, por exemplo, né? Já até não ia responder, mas já até respondendo, porque já está entrando nesse mérito, né? A questão de teve uma outra pergunta me perguntando sobre as profissões no mundo espiritual. Parece que a mãe dela gostaria muito de ser professora, ou era professora, não sei, e se ela poderia continuar, né? Então, é perfeitamente possível que você continue em determinadas profissões, só que ela é exercida de uma maneira diferente, né? Então, vamos lá. Um médico terreno é diferente de um médico do astral. É diferente do médico que chega lá e faz reparos naquele perispírito, né? Então, a forma de trabalhar é completamente diferente. Por quê? Porque aqui na Terra, aquele médico, ele estuda, vai para a faculdade, se forma, faz inúmeras graduações. Para quê? Para aprender a lidar com o corpo material, né? Por isso que nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar
né, de procurar a medicina terrena toda vez que nos for necessário, porque nós estamos na carne e são eles os responsáveis pela matéria, né? Agora, quando está lá no mundo espiritual, o médico espiritual, ele é responsável pelo espírito, né? Então, um médico terreno não pode chegar lá já querendo ser um médico no mundo espiritual. Por quê? Porque lá não existe mais esse corpo denso e pesado ao qual ele aprendeu aqui embaixo. Então, se ele quiser ser médico do outro lado, ele vai ter que estudar, ou se ele já tiver sido médico em alguma encarnação, um médico espiritual, ele vai precisar recobrar essa consciência, ele vai precisar ter o entendimento adequado, o equilíbrio adequado para poder tramitar naquela seara, tá? Da mesma forma, é a professora. Se vocês aí, né, muitos de vocês leram aí, a Patrícia, né, no livro Violetas na Janela, ela vai continuar o curso lá. Acho que quando ela vai para a casa do escritor, né, ela vai estudar porque ela também gostaria de continuar lecionando quando ela estava aqui na Terra, em matéria, né? Mas para isso, ela vai precisar passar por um curso para poder habituar e saber como lidar com esse aprendizado do outro lado, né? Por quê? Porque o aprendizado aqui na Terra, né? Ele é letrado, né? A professora vai lá, escreve, ensina, beleza. No mundo espiritual também, mas a maioria das comunicações são feitas pela mente, né? Então, olha, vamos supor que bonito, né? Professora ensinando uma coisa, ela achando que está ensinando, tá todo mundo lendo a mente dela. Então, ela precisa, né? Entender como que funciona esse aprendizado, tá? Para que então ela possa exercer essa profissão, né? Ah, Ana, fulano era engenheiro, ele pode ser engenheiro? Pode, mas desde que, quando chegado lá, né, ele passe por um curso para que seja engenheiro lá. Geralmente essas profissões, elas estão desenvolvendo coisas lá em cima para intuir quem está aqui embaixo, tá? Porque a maioria das coisas que aqui na Terra existe, lá no mundo espiritual já existe há muitos e muitos e muitos anos, tá? Então, para que vocês também não fiquem com essa dúvida, tá bom? Eu achei pertinente trazer esse assunto. O assunto que eu queria lembrar e perguntei para vocês no início da live foi uma outra moça que perguntou o seguinte, né? Ô, Ana, eu fiquei sabendo, minha vizinha evangélica, ela me disse que no dia do juízo final, não, a gente vai desencarnar e vai ficar adormecida até o dia do juízo final, né? Então, se isso é verdade, Deus vem com a gente, né? Aparece pra gente somente no juízo final, né? Então, não sei se vocês viram essa pergunta. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, sobre o descanso eterno, né? Parece que ela me fala o descansar até no juízo final. Esse descanso, ele existe apenas para quem crê nesse descanso. Porque esse descanso, ele é desnecessário, tá? Mas tem pessoas que desencarnam acreditando tão fielmente nesse descanso que adormecem e o despertar deles é muito difícil, muito turbulento. Mas existem uma equipe espiritual que trabalha com passes diários, tentando recobrar a consciência dessas pessoas para que elas possam ver o que cercam elas, tá? Então, aí a questão, ela falou, Ana, e ficam dormindo até no dia do juízo final? Não, né? Não é necessário isso. O espírito trabalha da mesma forma que a gente desenvolve um trabalho aqui. Lógico que os recém-chegados, primeiro, eles vão ser amparados, eles vão ser equilibrados, né? Eles têm que ter um certo entendimento para poder estar aptos a exercer qualquer tarefa, tá? Mas essa questão de
Ah, Ana, eles estão adormecidos, vão ficar para sempre adormecidos e vai existir o dia do juízo final? Isso também não existe, porque o que tem em cada reencarnação, a gente nos dada a oportunidade de sentar com os engenheiros siderais, né? E ver toda a nossa trajetória aqui na Terra, né? Vamos fazer de conta que essa encarnação nossa é uma série na escola, né? Vamos supor, qualquer série aí, vamos supor que nós já estamos aí no 5º ano do ensino fundamental, ó como é que nós estamos lá na frente, né? Então vamos supor que nós estamos no 5º ano, nós viemos para poder aprender as tarefas inerentes ao 5º ano, né? Findou-se esse tempo que foi nos dado, terminou o nosso tônus vital, nós vamos retornar para casa, né? E vamos sentar na oportunidade junto com os professores e com os nossos pais, né? Que no caso aqui nós vamos colocar com os nossos mentores e os engenheiros siderais. E vamos ver, né? Em qual matéria sua nota foi suficiente para que você possa, então, passar de ano, tá? Então, vai ser feito o que você aprendeu diante de tudo que você passou, o que você já sabe lidar. Então, aquilo que você já sabe lidar lhe é afastado, né? Você não tem mais necessidade de passar com tanta... Como que eu vou explicar para vocês? Com tanta profundidade, porque se aquilo vier à tona novamente, vocês vão conseguir sanar aquele problema de uma forma muito mais fácil. Isso já deixou de ser problema. Só que vai existir lá, né, algumas matérias, vai falar assim, nossa, nós precisávamos de 60 para poder estar aptos, né, estar aptos para passar. Nossa, olha esse aqui, nós fizemos 30. Então, o que nós aprendemos com esses 30 não serão afastados, mas aí ficou um déficit, né? E a gente ainda nesse quesito não aprendeu. Então, na próxima encarnação, né, no nosso próximo projeto reencarnatório, pode-se falar então que esse é um ponto onde nós precisaremos voltar para poder aprender ou reparar ou expiar. Tá? Então é isso que vocês têm que ter em mente. Então, o dia do juízo final, né? E eu falo que sempre quem me acompanha há mais tempo sabe, né? Eu trago muito do filme A Cabana, é o dia da gente sentar na cadeira da sabedoria. O que você fez? Você teve saldo mais positivo ou mais negativo? Se você teve um saldo um saldo positivo, você está avançando, mesmo que pouco, mas está avançando. Se o seu saldo é muito negativo, você está retroagindo. Então é necessário então você rever os seus conceitos, rever aí a sua trajetória para você poder avançar rumo à evolução, tá? Então esse negócio, eu vou dormir ad eterno, no dia do juízo final, Jesus vai me condenar ou não, isso não existe. Porque no momento que nos for colocado o nosso projeto, nos vai ser passado todos os nossos atos, para que nós possamos ir recobrando a consciência, tá? E nesses nossos atos, principalmente, né, numa maioria esmagadora, os nossos atos negativos, nós mesmos iremos olhar para eles e iremos nos envergonhar diante deles. Então, Deus não condena ninguém. Nós, por si só, ao revermos os nossos atos, é que vamos nos condenar ou nos absolver diante de um determinado ato, tá? Então aí é essa consciência que vocês precisam ter, tá bom? E ela perguntou, Ana, mas aí então cada encarnação, todo dia de rever o plano reencarnatório, Deus vem várias vezes, né? Então, findou uma reencarnação, você encontra com Deus. Findou uma reencarnação, encontra com Deus. E eu respondi para ela, Deus está em nós. Deus está conosco o tempo inteiro. Não é necessário a gente desencarnar para estarmos ou não com Deus. Deus está em mim, está em você, está em cada árvore dessa, está em cada pássaro que voa, em cada animal que está aí a percorrer e caminhando junto conosco nessa trajetória de evolução espiritual, tá?
Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida com vocês? Tem alguém que quer me fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Boa noite, Cleo. Tá boa? Espero que esteja. Alguma dúvida, gente? Alguém teve alguma dúvida de alguma coisa? Oi, Aparecida. Boa noite. A Mara Nascimento, Ana, sonhei com Cristo, por que não consegui chegar perto dele, né? Ah, minha filha, nós só vamos conseguir chegar perto de nosso Senhor Jesus Cristo quando nós estivermos lá na classe dos Espíritos puros, né? A áurea de Jesus Cristo, ela ofusca tanto que muitos aí, muitos espíritos já disseram, né? Muitos médiuns já disseram também, né? Que a aura de Jesus, né? Aquela luz que a gente carrega conosco, né? Ela é tão grande que ela pode ser vista a 5 quilômetros, ou seja, se Jesus Cristo estiver se aproximando a 5 quilômetros da minha casa, a luz é tão grande que daqui eu consigo visualizar um clarão vindo de longe, né? Então ele ainda nos ofusca muito, mas o amor que ele tem por nós é tão grande que ele está aí por perto sempre, em cada detalhe, em cada coisa, né? Permitindo que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos guiando, nos colocando aí no melhor caminho sempre. Nós é que às vezes precisamos nos conectar mais com Deus, né? Chamar mais Deus e Jesus Cristo para poder caminhar conosco, né? Jesus Cristo, ele é muito educado, né? Ele não adentra a porta de ninguém se ele não for convidado, né? Então, se você ainda não convidou Jesus, né? Convide-o para estar com você, para estar com sua família. A gente vai fazendo sempre, né? Aquilo que está ao nosso alcance, mas sabedores que nós estamos firmes em Jesus, seguros nas mãos dele, para que a gente possa ter força para continuar caminhando. Oi, Sandra, não te avisei, né, minha querida? Eu não avisei ninguém que eu ia entrar agora, né? Ia ser 7h30. Mas aqui tá armando tanta chuva, dando tanto trovão, tanta confusão, que eu falei, o quê? Eu vou fazer essa live mais cedo, porque eu fico com medo da energia acabar, a internet, sei lá, né? E vocês ficarem aí sem live, né? Gente, alguma dúvida? Toda vez, pessoal, que vocês estiverem angustiados, né? Porque a angústia tem, tiver com saudade do ente querido de vocês, não se esqueçam jamais das preces. Às vezes vocês podem falar assim, Ana, mas eu tô fazendo prece, não alivia. Mas se você não as estivesse fazendo, seria pior. Viu? Pode ter certeza disso. Nenhuma oração fica sem resposta. Nenhuma. Tá? Acreditem nisso. Gente, alguma pergunta doutrinária? Se não tiver nenhuma pergunta doutrinária, eu vou encerrar essa live, né? Para que eu possa estar colocando essa live lá no YouTube e vou iniciar outra para a gente falar, né, das arrecadações da casa. Mais alguma? Cris, eu vi, né, que foi um dia difícil para você. Eu fiz um comentário lá no seu post, né? Mas o que vocês precisam aprender a fazer, e não é difícil, né? Pegue uma foto do ente querido de vocês e olhe para eles, né? Dentro dos olhos deles, né? Vocês vão conseguir verificar se ali há calma ou turbulência, né? Lógico que tem uns que não vão conseguir, mas a maioria consegue, né? A hora que você bate o olho, né, a gente consegue saber, gente, será que fulano tá bem? Até mesmo pela ligação afetiva que a gente tem, né? A intuição, ela é propícia a todos nós.
Tá bom, Socorro, pode deixar. Nós vamos falar assim, sobre paralisia do sono, né? Esse assunto aí tão falado aí entre vocês, né? Eu não tenho, mas já tive a experiência, né? Uma vez, e realmente é terrível, né? Pois é, Jane, mas o problema de não conseguir olhar uma foto, o problema de ter uma foto em casa, né? O que acontece, o que não pode acontecer de fato, é você olhar para essa foto e você cair aí em sofrimento, né? Levando aí até seu ente querido e deixando em você um desespero, né? Que te tire fora do equilíbrio. Mas não tem o porquê, né? Vá trabalhando isso na sua mente, vai trabalhando, meu pai tá bem, eu vou olhar uma foto, se eu sentir melhor conversar com ele olhando uma foto, eu vou fazer, né? Mas vai trabalhando e vai trazendo para você aceitação. Porque à medida que você vai trabalhando essa aceitação, você consegue visualizar essa foto sem desespero e desequilíbrio. Você vai visualizar com saudade, né? Você vai visualizar as coisas boas, né? Que aconteceram quando vocês estavam os dois em carne. Mas o que nós não podemos esquecer jamais, e eu já disse para vocês aqui em outra oportunidade, é a questão do reencontro, né? Isso a gente não pode negar. Todos nós iremos desencarnar, todos, né? A nossa passagem aqui é temporária. Todos nós vamos embora, porque nós não pertencemos a esse mundo. Aqui é só uma escola que nós todos viemos estudar. Daqui a pouco o nosso curso termina e a gente vai voltar para casa, né? Os nossos entes apenas voltaram para casa antes de nós. Terminaram, concluíram aquilo que eles precisavam antes de nós. A caminhada sem eles é difícil, às vezes árdua, pesada, mas nós temos que ter a consciência de que eles vivem e que eles continuam caminhando, tá bom? É a única coisa que temos certeza, né, Socorro? Que é do nosso desencarne. Mais alguma dúvida, gente? Então eu vou encerrar essa live, tá? E eu vou abrir outra, porque essa nós vamos colocar no YouTube, para não precisar ficar fazendo cortes, tá? A gente encerra essa e inicia outra. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada aos espíritos amigos que estiveram conosco. Obrigada, Deus, por permitir, né, que o Roberto estivesse aqui hoje do meu lado, me direcionando as palavras certas para poder chegar até as pessoas certas, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Fique em paz.